Signo de Aquário, o derramamento do Espírito Santo. Aqui temos o planisfério celeste com destaque para o signo de Aquário e seus decanatos, ou constelações adjacentes que são elas Pícis, Austrinos, Pégasus e Signos. Ilustrando aqui o modelo do planisfério celeste, lembrando que é apenas uma mera representação, onde os signos estão de fato em suas respectivas posições na abóbada celeste, no mapa celestial, incluindo os dois grandes luminares, Sol e Lua, e as estrelas errantes, chamadas também de planetas, que circulam cada um na sua órbita, passando pelas constelações, onde isso também faz parte de toda a mecânica celeste, mostrando que os luminares, os luzeiros, o grande exército dos céus executam o papel principal de serem sinais que, além de iluminarem a terra, governarem a luz, eles anunciam uma história em parábolas muito bem organizada no firmamento, de tempos determinados, sobre a vinda, o nascimento, o ministério, a morte e a ressurreição de Cristo. Assim como também nos mostra a descrição da volta do Messias em todo esplendor e grande glória, como justo juiz e vingador, aquele que esmaga a cabeça da serpente. Sempre lhe relembrando que os luzeiros, os luminares, nos mostram o tempo cronos na dimensão terra, no espaço e tempo, e nos aponta o cronograma celestial, onde os sinais nos céus nos indicam que o tempo do grande juízo final já está se aproximando. Aqui apresento um breve resumo do Evangelho revelado nas estrelas, onde podemos entender a mesma história estampada nos céus e também nas escrituras sagradas aqui na terra, e o mais profundo, o eterno mediante a obra de Cristo, nos compra de volta e planta a sua palavra em nosso DNA, como uma nova criação, e nos transforma em cartas vivas da palavra de Deus. Então hoje, continuando a história celeste, vamos analisar o signo de Aquário, que faz parte do segundo volume da história celeste. E quando falamos sobre os astros, é um assunto onde muitos até ficam escandalizados e pensam que é algo sobre misticismo, ocultismo, devido às contaminações e formatações que o mundo religioso deturpou. E existe também um outro extremo, onde, infelizmente, muitas pessoas têm caído no erro de ignorar o testemunho celeste e ligá-los somente à fantasia ou à superstição. Sabemos que sim, as escrituras de fato condenam a prática da astrologia como uma fonte de revelação e adivinhação para fins pessoais, porque os corpos celestes nunca deveriam ser adorados ou usados para previsão do futuro ou orientação pessoal. Mesmo quando entendemos sobre a nossa pré-existência e até a nossa ligação com as estrelas, por estarmos conectados com o cosmos e com as tribos celestiais, e mesmo assim, as Escrituras, a Palavra de Deus, nunca nos autorizou a fazer isso. E eu entendo que as práticas da moderna astrologia são falsas e chegam a ser absurdas. Mas a ideia que Deus revelou sua mensagem do plano da salvação através das estrelas é inteiramente válida. Na verdade, pessoal, os céus e os astros não têm nada a ver conosco no sentido de consultá-los para questões pessoais, individuais, na jornada e missão nesta vida. Mas com o Filho de Deus, estão totalmente ligados os astros à glória de Deus,
que é Cristo. Eles, os céus, não revelam o nosso futuro pessoal, mas eles nos contam com antecipação a gloriosa história da vinda do Messias ao mundo, de sua luta e vitória na cruz contra o adversário, de seu povo herdando suas bênçãos, de sua volta em poder e grande glória para reinar com sua igreja e da destruição final do inimigo. Não tem nada a ver com a minha e a sua história, mas tem tudo a ver sim com o Criador de todas as coisas. Eu entendo e acredito piamente que não devemos ser guiados pelos astros para questões pessoais, mas sim ver neles a glória de Deus e a salvação de Cristo Jesus. Desejo também acrescentar a esse pequeno comentário que, como cristãos, servos do Eterno, no meu caso, por exemplo, quando sou perguntado ou questionado sobre qual signo nascemos, a única resposta possível que eu entendo seria essa. Com toda educação, ética, respeito às opiniões diferentes, eu sou do signo da cruz de Cristo. Porque esse, com certeza, pela mensagem da cruz, define o meu e o seu destino, estabelece os padrões para o nosso comportamento nessa jornada e missão nessa vida, para nos moldar, nos lapidar ao caráter de Cristo, para sermos aprovados. E isso é o que eu entendo até o momento, nos estudos e nas pesquisas dentro da Palavra de Deus. O signo de Aquário e seus decanatos, constelações adjacentes que são Piscis austrinos, é o peixe austral, Pégasus, que é o cavalo alado, e Signos, que é o cisne, onde em resumo temos a figura de um homem derramando água de uma grande urna sobre um peixe. E decodificando, isso significa o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja e apresenta a Cristo, a água viva que derramou, a promessa do Espírito Santo sobre a sua igreja, como selo e penhor da salvação. Fomos comprados e selados para voltarmos à nossa pátria celestial. Vamos examinar os detalhes deste signo. O sexto signo que estamos examinando aqui, já percebemos que é representado pela figura de um homem despejando água, a qual jorra copiosamente de uma grande urna, tanto para o ocidente quanto para o oriente, e por fim flui completamente para a boca ou sobre o corpo de um peixe. Como já vimos no signo anterior, Capricórnio, que é o bode moribundo que aparece dando vida a um peixe que brota de sua segunda metade, uma vez que Cristo foi o grande sacrifício pelos pecados e que, por sua morte, a igreja ou o peixe, na representação, veio a existir. E vemos agora em Aquário a sequência desta história, que a vida desse peixe é sustentada pelo Cristo ressurreto, o aguadeiro divino, a água do seu espírito sobre o peixe vivo. Então a constelação de Aquário é uma grande imagem do derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. E de acordo com as Escrituras, temos como consequência da glorificação de Jesus nos céus as bênçãos espirituais derramadas sobre os redimidos. Em Atos 2, versículos 32 e 33, Pedro, em seu discurso no dia de Pentecostes, ele disse: "A este Jesus Deus ressuscitou, de que todos testemunhas, exaltado, pois à destra de Deus, tendo recebido a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis." Sendo que o ocorrido naquela ocasião
foi apenas o cumprimento da promessa anteriormente feita pelo próprio Messias, onde é registrado em João 7, versículos 37 ao 39, que diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então podemos constatar que tanto o relato das Escrituras quanto a representação gráfica desse signo são uma só e a mesma mensagem. Da urna de Aquário flui um vasto, constante e volumoso rio de água sobre o peixe, porque sendo o povo de Deus, comparado aos peixes, a sua habitação deve ser nas águas. E assim como o peixe vive nas águas, também deve ser o cristão, em viver no Espírito e por meio do Espírito de Cristo. A profecia de Isaías nos mostra de forma clara que essa água ela está relacionada tanto com bênçãos celestiais quanto com o Espírito Santo sendo derramado sobre a igreja. Como diz Isaías 44, versículo 3, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes, sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Nesse signo, então, que os antigos patriarcas também penduraram nas estrelas como testemunhas eternas dos propósitos graciosos de Deus, a serem alcançados por meio da semente da mulher, certamente esperaríamos encontrar algum grande destaque dado a este mesmo símbolo significativo. Os nomes em latim, grego e cóptico dessa constelação significam o derramador de águas ou aguadeiro exaltado. A estrela principal desta constelação se chama Saad el-Melik, ou seja, significa registro do derramamento. A segunda e terceira estrelas mais brilhantes se chamam Saad al-Sund e Sheat ou Skat, tendo, respectivamente, os significados aquele que derrama e aquele que vai e retorna. Todas essas indicações nos remetem a entender que foi o próprio Eterno que deu esses nomes a essas constelações, assim como fez com todas as estrelas. E isso é incrivelmente magnífico e profundo. Cada detalhe significado em plena harmonia com a sabedoria e poder do grande e todo-poderoso Criador. No antigo zodíaco egípcio de Dendera, nós temos a mesma ideia de água, da água sendo derramada sobre um peixe. Apesar, nesta imagem do zodíaco de Dendera, do homem segurar duas urnas, mas a ideia é praticamente a mesma. Os gregos corrompidos e, de forma até equivocada, não sabendo a quem esses símbolos se referiram devido à corrupção, em sua tentativa de interpretá-los, criaram uma série de mitos que, quando são removidas as distorções mitológicas que eles inventaram, também apontam nesta mesma direção. Este aguadeiro, quando comparado na mitologia com a figura de Ganimedes, por exemplo, que era um jovem pastor tão belo, amável e brilhante,
que o rei dos deuses, neste caso Zeus, se enamorou, gostou muito dele e designou sua ave preferida, uma águia, para transportá-lo ao Monte Olimpo. E lá lhe foi dado um lugar permanente entre os imortais para lhe servir de copeiro. E é muito interessante que quando substituímos os atores principais desta narrativa, Ganimedes por Jesus Cristo, pelo Messias, a águia pelo Espírito Santo e Zeus por Deus, o Pai, todos os detalhes se encaixam perfeitamente. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o verdadeiro Ganimedes, que, sendo filho amado do Pai Celestial, foi ressuscitado e levado aos céus pelo poder do Espírito Santo, pela Ruach HaKodesh, e foi exaltado por causa de seu caráter e obra. Do alto derramou a promessa do Espírito, a água viva sobre seu povo, a Igreja, que, como já sabemos, a Igreja são pessoas. Uma prova da incoerência da interpretação mitológica grega é que Ganimedes, como copeiro dos deuses, deveria servir o néctar divino aos imortais e não derramá-lo sobre um peixe, como vemos na figura da constelação de Aquário. Interessante mencionar também que os signos de Capricórnio e Aquário se encontram fortemente conectados, porque na maioria dos antigos planisférios celestes, essas duas figuras se tocam ou até se sobrepõem parcialmente. Observe a constelação de Capricórnio aqui nessa representação, aqui no estudo, está circulada em vermelho na ilustração, que transmite a ideia de que a morte, a ressurreição, a ascensão e a glorificação de Jesus, juntamente com o nascimento da Igreja e o derramamento do Espírito Santo, estão tão vinculados uns aos outros que não podem serem separados. Não podem ser separados. E novamente, dentre os vários símbolos que representam o Espírito Santo nas Escrituras, um dos principais e mais frequentes é a água. E falando em água, vamos ver agora o primeiro decanato no signo de Aquário. No primeiro decanato temos a constelação de Piscis Austrinos, o peixe austral, que significa as bênçãos sendo recebidas pela Igreja. Piscis Austrinos, o peixe austral, significa as bênçãos sendo recebidas pela Igreja. Piscis Australis, o peixe do sul. A palavra austral, sempre quando relacionada a alguma estrela, ela sempre aponta para o sul, no planisfério celeste. A palavra austral, sempre para o sul. E já a palavra boreal, lembra da aurora boreal? Quando a gente vê alguma coisa conectada à palavra boreal, já aponta para o quê? Para o norte do planisfério celeste. Quando conhecemos a cosmologia real de uma terra plana estacionária, do antigo conhecimento dos hebreus e dos povos antigos, nós entendemos isso perfeitamente, como funciona. Relembrando agora rapidamente que no signo anterior, no signo de Capricórnio, nós temos um peixe vivo que representa a Igreja, ele emergindo de um bode moribundo, ou seja, esse peixe ele está sendo gerado pela morte do bode. E isso significa Cristo oferecido como sacrifício pelos nossos pecados. E já agora na constelação Piscis Austrinos, circulada aqui na ilustração em azul, podemos ver isso nos planisférios, temos a sequência desta verdade que o peixe, ou seja, a Igreja, agora já está completamente formada e que vive pelo constante suprimento da água da vida
que é oferecida pelo aguadeiro celeste, que é o Cristo ressurreto. E a constelação Piscis Austrinos, ela é desenhada como um imenso peixe que recebe toda a água que flui da urna do aguadeiro, estando inteiramente ligada à constelação Aquário, sendo Aquário um retrato do Messias glorificado e Piscis Austrinos uma figura da igreja. E podemos até deduzir e entender por esses símbolos celestes que não existe interrupção, uma interrupção do vínculo espiritual entre Cristo e a sua igreja. Mesmo Cristo estando no céu e a sua igreja na terra. E além disso, também podemos até inferir que tudo que foi obtido pela redenção de Cristo será garantidamente entregue e derramado sobre a igreja. A imagem dessa constelação é uma perfeita representação das palavras de Jesus quando ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba, pois todos os que vão a Cristo recebem dessa água viva e das bênçãos conquistadas pelo Messias na cruz do Calvário. A única estrela cujo nome chegou aos nossos dias é a mais brilhante, chamada Fomalhaut ou Fomalhaut, circulada aqui em amarelo, aqui na figura, que significa, em árabe, ela significa a boca do peixe, e claramente indicando que o significado original se perdeu, né? Podemos ver esse entendimento da importância de Jesus sendo a água da vida, aquele que mata a sede, em João 7,37, onde diz, né? E no último dia, como nós já vimos no texto, no grande dia da festa, Jesus ele pôs-se de pé, se colocou de pé e ele clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E essa estrela Fomalhaut ou Fomalhaut, ela é considerada de fato, pessoal, uma das estrelas mais brilhantes do céu noturno. Mas, como eu costumo dizer, quando a gente analisa a pseudociência com a aplicação original, é muito interessante vermos os absurdos que eles colocam com dados que são de uma forma muito discrepante. A pseudociência diz que essa estrela é 16 vezes mais luminosa que o Sol. Assim, entendida a metamorfose em um peixe também é aplicável e significativa, como em nenhuma outra interpretação e entendimento. Todos os verdadeiros membros da igreja são pessoas transformadas, pessoas renovadas pelo poder de uma nova criação espiritual e vivendo uma nova vida, superadicionada à natureza divina. E é por meio dessa metamorfose espiritual que escapamos do poder e domínio do diabo. E é por meio dessa transformação que temos o nosso status e relações no reino celestial. A luz, ela chega debilmente pela atmosfera escura e turva do mundo atingido pelo pecado, mas onde quer que avistemos um raio distinto, ele facilmente volta às figuras das constelações primitivas e daí a sagrada história da redenção por meio da prometida semente da mulher. E isso é extremamente maravilhoso quando contemplamos a palavra de Deus. Muito bem. Agora vamos entrar no segundo decanato no signo de Aquário. Então vimos o primeiro, Piscis Austrinos, que é o peixe austral. Agora vamos ver o segundo decanato no signo de Aquário. Temos a constelação Pégasus, o cavalo alado.
E essa constelação, ela significa o Evangelho sendo pregado em toda a terra. E neste segundo decanato de Aquário, temos a figura de um cavalo alado avançando velozmente pelo céu. Essa constelação é a perfeita sequência da história das duas constelações anteriores. Após o derramamento do Espírito Santo pelo Cristo glorificado, representado pela constelação de Aquário, e o recebimento das bênçãos espirituais pela Igreja, representada pela constelação Piscis Austrinos, nos é atribuído como povo de Deus a missão de levar o Evangelho a toda tribo, língua, povo e nação. E justamente é o que representa a constelação Pégasus. E assim como Pégasus voa pelo céu, devemos voar pela terra pregando as boas novas da salvação a toda criatura. Exatamente como temos registrado nos Evangelhos, Marcos 16, versículo 15, onde Jesus deu a seguinte ordem aos seus apóstolos. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Um fato digno de nota é que todas as constelações que fazem parte do signo de Aquário estão de uma forma ou de outra ligadas às águas. O nome Pégasus em grego tem uma etimologia ligada à fonte de águas, e por isso seu nome significa cavalo da fonte. Quando olhamos na mitologia grega, Pégasus ou Pégaso estava associado a várias tradições às quais encontramos claros paralelos com o relato bíblico. Segundo a mitologia, quando Pégasus passou pelo monte Helicon, Pégaso ele abriu a fonte de Hipocrene com um coice. Onde o evangelho é pregado, ele chega com tamanha força, como representado anteriormente pelo coice. O evangelho faz brotar uma fonte de águas para limpar a impureza e o pecado, como diz Zacarias 13, versículo 1. A própria Escritura também diz que o Evangelho ele é o poder de Deus para a salvação. A mitologia também diz que Pégaso era o cavalo das musas e ele esteve sempre a serviço dos poetas e também ligado à música e à alegria. Agora, a aplicação bíblica, da mesma forma, a mensagem do Evangelho ela é o quê? A boa nova de grande alegria para todo o povo, conforme diz Lucas 2, versículo 10. Pégasus também era um símbolo de ímpeto e coragem, levando heróis a executar feitos tremendos. Assim, o Evangelho, comparando agora com o Evangelho novamente, o Evangelho inspira os mártires a realizar façanhas extraordinárias para a glória de Deus. Pégasus sempre foi visto como um tipo de emissário entre o Olimpo e a terra. E o Evangelho é a mensagem enviada dos altos céus para os homens. As estrelas principais da constelação Pégasus são Markab, no hebraico significa retornando de longe. Temos a estrela Sheat, palavra hebraica também que significa aquele que vai e volta. Temos a estrela Enif, também hebraico, que significa o ramo. Temos a estrela Algenib, uma palavra árabe que significa o que carrega. Temos a estrela Matar, palavra árabe também que significa que faz transbordar. E por esses nomes, pessoal, podemos ver que Pégasus também aponta para o segundo advento de Cristo,
para o grande juízo final. Porque o Messias ele somente retornará após o evangelho verdadeiro ser pregado a toda a criatura. Conforme diz Mateus 24, versículo 14. E assim temos em Pégasus uma perfeita representação da igreja, avançando velozmente, como um cavalo alado, proclamando o evangelho da salvação de Cristo por toda a terra, para que o Messias retorne, o que é praticamente o tema da próxima constelação, que agora vamos analisar, que agora vamos para o terceiro e último decanato do signo de Aquário. Terceiro decanato temos a constelação Signos, significa o cisne, que é o cisne. O significado fala do retorno do belo e majestoso Senhor. E no último decanato de Aquário vemos a conclusão de toda essa história contada no grande quadro negro da abóbada celeste. E nesta constelação não temos um pássaro ferido caindo como em Áquila, mas temos sim um cisne voando graciosa e rapidamente pelo céu. O cisne ele é um pássaro majestoso, forte, considerado como o senhor das águas, sempre tendo sido usado como emblema da realeza, da beleza, da pureza, da elegância e da graça. Se observarmos o nome de suas estrelas na constelação Signos, pouca dúvida restará quanto à mensagem que deseja transmitir. A estrela mais brilhante é Deneb, que significa o Senhor ou o juiz que vem. Segundo a pseudociência, com seus dados interpretativos absurdamente, eles dizem ser uma estrela da classe supergigante na cor branca com 60 mil vezes mais brilhante que o Sol. Pessoal, mas independente dos dados absurdos e mentirosos, em termos de distâncias e tamanhos, essa estrela ela é uma das estrelas mais admiráveis do céu noturno. Outras estrelas são, dentro da constelação de signos, temos a estrela Albireu ou Albireo, significa voando rapidamente. Temos a estrela Sadr, significa aquele que retorna como se estivesse em um círculo. Temos a estrela Azel, significa o que vai e retorna rapidamente. Temos também a estrela Fafage, que significa o magnífico. E é muito interessante que todos esses nomes eles apontam para o Messias que prometeu retornar. Isso é maravilhoso. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Venha, Senhor Jesus. Corrobora totalmente com Apocalipse 22, versículo 20. As estrelas principais que marcam suas asas na constelação Signos são as estrelas Gina e Ruk. E o comprimento de seu corpo, ou seja, Denab, Sade e Albireu, formam uma imensa cruz, bem simétrica. Por isso essa constelação é também conhecida como o Cruzeiro do Norte, ou a Cruz do Norte. A Cruz do Sul, no caso o Cruzeiro do Sul, ou seja, a constelação Crux, que ela está como decanato no signo de Libra, é uma cruz bem pequena, como nós já analisamos, já estudamos. É uma cruz bem pequena que está localizada na parte mais baixa do planisfério celeste, nos remetendo à cruz de humilhação onde o nosso Senhor morreu quando passou aqui pela dimensão Terra.
Porém, a cruz do norte, a constelação Signos no signo de Aquário, é uma enorme cruz, bem no alto do planisfério celeste, indicando o retorno poderoso e glorioso daquele que foi crucificado em fraqueza. Essa grande cruz conectada à segunda vinda de Cristo aponta provavelmente para o sinal que aparecerá no céu na ocasião do seu retorno. Agora, falando e aplicando de forma macro, mundial, a palavra de Deus, diz assim, em Mateus 24: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. A mesma cena que ocorreu com Moisés, quando olhamos nas Escrituras, Moisés liderando o povo de Israel, atravessando o Mar Vermelho como sombra, como figura do batismo. A mesma cena acontecerá no juízo final. E assim como Moisés abriu o Mar Vermelho, agora Cristo romperá o firmamento e todo o seu povo, a sua igreja, a sua noiva, atravessará as águas primordiais para encontrar aquele que controla as águas nas alturas, agora com corpos transformados, revestidos pela imortalidade para habitar em uma nova terra com um novo céu. Satanás irá batalhar até o fim para tentar enganar os eleitos, mas será tarde demais e ele será aniquilado com o poder de Deus pelo Messias. A constelação de signos nos fala daquele que morreu numa cruz em agonia, castigado e desfigurado de tal maneira que não poderíamos encontrar qualquer beleza ao vê-lo, conforme diz a palavra em Isaías 53, versículo 2. A palavra diz que ele retornará majestoso, brilhando em glória e ainda levando em sua forma a semelhança da cruz, porém agora retratado na bela figura de uma das mais adoráveis criaturas de Deus, que é o cisne. Resumindo, agora como resumo do signo de Aquário, vimos a constelação de Aquário propriamente dita e vimos os seus decanatos. Aquário significa o derramamento do Espírito Santo, o derramamento da Ruach HaKodesh. Depois vimos a constelação Piscis Austrinos, significa as bênçãos sendo derramadas pela igreja, sobre a igreja. Depois vimos a constelação Pégasus, significa o evangelho sendo pregado em toda a terra. E por último vimos a constelação Signos, o cisne, significa o retorno do belo e majestoso Senhor. Pessoal, quando juntamos todo o entendimento apresentado nessas constelações, podemos ler a seguinte história diretamente nas estrelas, que neste sexto signo e em seus decanatos, vemos o aguadeiro divino, Senhor glorificado, a própria constelação Aquário, derramando a água viva, seu Espírito, onde podemos nascer do Espírito. Ele derramou isso sobre a sua igreja, que se beneficie com as virtudes do Espírito, que também confirmou a palavra de Deus na constelação Piscis Austrinos. E logo a seguir, de acordo com a grande comissão, temos o evangelho sendo pregado a toda criatura, correndo velozmente pela terra,
nas asas de um cavalo alado, representado pela constelação Pégasus. E, finalmente, após o Evangelho alcançar todas as tribos, povos, línguas e nações, aquele magnífico que brilha, o Senhor e Juiz de toda a terra, retornará rapidamente com a beleza e graciosidade e a realeza de um cisne, representado pela constelação Cygnos. Alguns ainda podem duvidar que essas figuras celestes foram criadas para esse único propósito de proclamar o Evangelho, mas diante de tudo o que foi exposto, o que tem sido exposto também, só mesmo fechando os olhos, tapando os ouvidos e endurecendo o coração. Absolutamente nada pode nos convencer do contrário, porque as evidências são avassaladoras. E é simplesmente importante crer que todas essas constelações sejam apenas obra do acaso ou da imaginação humana, porque todas as partes estão individual e coletivamente em extraordinária harmonia com a história do Evangelho como registrado nas Escrituras, na forma de registro escrito. Nunca nada foi mais verdadeiro que a afirmação de que o homem é salvo através da água. E vemos esse padrão ao longo de toda a narrativa bíblica, desde os tempos antigos, escrito nos céus e também na terra e também em nosso DNA. O Eterno lhe pôs a água entre nós e a vida. Quer falemos da vida física dentro do plano biológico, quer tratemos da vida espiritual nas regiões celestiais. Agradeço a todos pelo apoio, pela atenção. Não esqueça de deixar seus comentários aqui no vídeo, são sempre muito bem-vindos e importantes para o canal. Deixe seu like para que a mensagem possa alcançar o maior número de pessoas. Compartilhe com seus contatos se você gostou e foi edificado com a mensagem. Me chamo Márcio Antônio, esse é o canal Astronomia e Escrituras. Até o próximo vídeo, se Deus permitir, onde estaremos dando continuidade dentro do segundo volume da História Celeste, agora falando sobre o signo de Peixes. Não perca! Um forte abraço, Shalom, Shalom.